Paz do Senhor a todos. Que o Senhor nos abençoe grandemente nessa manhã. Glória a Deus. Já louvamos a Deus, já oramos, já ouvimos uma palavra do Senhor para nós. Hoje eu vou falar sobre um episódio muito conhecido. Quem não conhece o episódio da fornalha de fogo ardente? É muito conhecido. E os assembleanos costumavam dizer à época, os madureiros, que Sadraque, Mesaque e Abednego não queimaram nem o chapéu, nem o guarda-chuva. Outros dizem que não queimou isso, que não queimou aquilo. Mas nós vamos lançar um olhar muito diferente hoje sobre a fornalha de fogo ardente. Primeiro, nós vamos nos situar. Eu não vou começar lendo alguns versículos, como nós costumamos fazer, mas nós vamos ler alguns versículos ao longo da exposição. Nós vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. São os amigos de Daniel. Também todo mundo conhece o episódio de Daniel na Cova dos Leões, né? Eu gosto muito desse episódio. Eles aparecem pela primeira vez no livro de Daniel, em Daniel 1, versículos 4 a 7, no versículo 6. Eles eram jovens, e diz a palavra de Deus, em quem não havia defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e eram pessoas que tinham habilidade para viver no palácio do rei. Além de Daniel, então, foram levados para a Babilônia Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Eles foram levados para o exílio na Babilônia, entre 605 a.C. a 582. O cerco e a deportação dos cativos para a Babilônia durou vários anos. A retirada desses homens instruídos foi logo no início da guerra, é o que está descrito em 2 Reis, capítulo 24, por volta de 605 a.C. E diz assim: e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos. Eles também fizeram os mesmos votos que Daniel fez, ou seja, durante 10 dias eles não comeram senão legumes e beberam apenas água, como nós vimos que Daniel fez em Daniel 1, versículos 11 e 12. A Bíblia diz que em Daniel 1, que lhes foi dado por Deus conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Quando Nabucodonosor teve um sonho, ele ordenou que chamassem os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que eles pudessem dizer o que é que o rei havia sonhado. E também ele queria a interpretação do sonho. Foi aí que Daniel pediu um tempo para o rei e procurou esses seus 3 companheiros. E Daniel 2, 16 a 18. Esses 3 companheiros eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles se juntaram, os 4, e diz a palavra de Deus que eles pediram misericórdia ao Deus dos céus. Então Deus revelou o segredo a Daniel numa visão à noite. Após esse episódio, os 3 aparecem já no capítulo 3 do livro de Daniel. Eles aparecem exatamente no episódio da fornalha de fogo ardente. Esses jovens tinham sido constituídos sobre os negócios da província da Babilônia. A Babilônia era chamada de Sinar, está situada hoje a sudoeste do Iraque. Lá em Daniel 2,49 diz assim: além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província de Babilônia. Nabucodonosor era o principal governante daquela época no mundo. E a Bíblia diz em Daniel 2,37 que ele era chamado de Rei de Reis, ou Rei dos Reis. E que Deus tinha dado a ele o reino, o poder, a força e a majestade. Diz ainda que onde quer que habitassem filhos de homens,
animais do campo, aves do céu. Deus entregou tudo a Nabucodonosor e fez com que ele dominasse sobre tudo isso. Esse rei poderoso, ele fez então uma estátua de ouro, que pode ter sido uma imagem do próprio rei Nabucodonosor, ou então de Bel, seu ídolo e principal, ou chamado de Deus demônio. Está lá em Daniel 3:1. Essa imagem tinha 27 metros de altura. Imaginem uma estátua de 27 metros de altura. Porque eles começaram a traduzir, né, em côvados, não sei mais o que, aí traduziram, e resumindo, 27 metros de altura. O rei mandou ajuntar, então, todas as autoridades. Atenção, eles eram autoridades. Nós acabamos de ler que eles eram administradores da província da Babilônia. Então ele mandou juntar todas as autoridades do seu império para que comparecessem a uma cerimônia. A cerimônia de consagração dessa estátua. Aí diz assim, Daniel 3:2. O rei convocou os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e todas as autoridades para assistirem à consagração da estátua. O que é consagrar? É tornar sagrado, é dedicar a um Deus. Dizem que o mais provável é que a estátua fosse dele mesmo. E que ele fez essa estátua para consagrar a sua própria imagem ao Deus Bel. Ou seja, prestar homenagem, sacrificar, tudo isso é consagrar. E lá na frente, no capítulo 3, diz que todos estavam de pé diante da estátua. E o arauto, ele tocava uma trombeta e ele ordenava a todos os povos, línguas e nações que se prostrassem e adorassem a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Já para começar, já está tudo errado. O Salmo 86, 9 e 10 diz que todas as nações, todos os povos virão e se prostrarão perante a face do Senhor e glorificarão o seu nome, porque só Ele é Deus e mais ninguém. Então eles não poderiam jamais ter se curvado. E lá em Mateus 4,10 está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, ou em outras versões, prestarás culto. Lá no versículo 8 do capítulo 3, diz que alguns homens, caldeus, ou outra versão, astrólogos, eles acusaram os judeus, porque eles eram homens de confiança do rei. No entanto, eles não serviam aos deuses do rei, e também não se curvaram à estátua de ouro que o rei fez. E então disseram assim: porque eles não adoraram e fazem pouco caso de ti, ó rei. O rei, diz a palavra de Deus, que ele ficou furioso. Em uma outra mensagem que fala sobre Daniel, eu listei as vezes em que esse rei ficou furioso. Não foi uma, nem duas, nem três. E dali a gente pode perceber como é que aquele homem era cheio de si mesmo, porque a palavra de Deus diz que Deus entregou tudo na mão dele. Todos os reinos daquela época. Diz que o rei ficou furioso e mandou chamar os três. Nós então vamos ver a partir de agora, nós vamos analisar as 5 situações que se apresentam nesse caso, que também acontece na vida da gente, e quais são as consequências. Por que eles agiram como agiram? Por que nós devemos agir como eles agiram? E quais são as consequências? A primeira situação que eles viveram é uma situação de confronto. E por quê? Tinha uma imagem, todo mundo tinha que fazer. O decreto do rei não dizia: olha, só os gente boa do Daniel e os amigos não vão se curvar, não. Era para todo mundo. E um decreto do rei é irrevogável. Ele coloca o selo real e acabou, não pode mudar. Em determinadas situações como essa, que enfrentaram os 3 amigos de Daniel, ou você paga o preço e continua servindo a Deus, ou você se curva diante do problema. O rei, ele disse: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses,
e nem adoraram a imagem. Ele mandou chamar os três e perguntou, ele questionou: é verdade ou será que é fofoca? Não dá para fingir ou fazer de conta que você não se curvou ao problema que se apresentou ou aos problemas que se apresentam. Porque se a gente se curva ao gigante do problema, a gente começa a murchar como uma flor, ou dentro ou fora da igreja. E o versículo 15 mostra que o rei furioso mandou de novo que ele se curvasse à estátua, dessa vez na frente do rei. Qual é? Nós temos que fazer certas perguntas quando nós lemos esse texto. Qual é a estátua de ouro que nós estamos prestes a nos curvar diante dela? Qual é o problema que você está colocando como maior do que Deus e que você está quase se curvando diante dele? Porque não se engane, um ídolo não é apenas uma estátua de ouro. Pode ser também um problema que você acha que seja intransponível e você acaba se curvando a ele. Acaba dizendo para si mesmo e até para as pessoas: isso não vai ser resolvido. Qual é o problema que te deixa prostrado? Qual é o problema que está prestes a fazer com que você se prostre diante dele e diga: não tem jeito, não vai resolver? Porque isso aqui é apenas uma alegoria. Os problemas da vida muitas vezes fazem com que a gente se prostre diante deles. Olha, agora acabou, agora não tem jeito, agora Deus não vai resolver. Deus não quer que a gente se prostre diante de nada. Nós acabamos de ler que a gente tem que se prostrar diante dele porque ele é o único Deus. Não há outro. O ponto final quem dá é ele. Quem encerra as nossas histórias é ele. E quando ele encerra, é para a gente continuar de cabeça erguida, não se curvar diante daquele problema. Porque quando Deus fecha aquela porta, quando Deus termina aquela história, é porque ele tem algo muito melhor para nós. Deus não faz nada errado, Deus não faz nada pela metade. Não é para você se curvar, se prostrar e dizer: pronto, agora está tudo acabado. Nós não podemos fazer como todo mundo faz e fazer de conta, alegando que é por um bom motivo ou por um motivo muito forte. No versículo 19 diz que o rei ficou tão furioso que o seu semblante mudou. Eu imagino a cara de ira do homem. Ele então mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E aí ele convocou os soldados mais fortes. Amarrou os três. Ele amarrou os três. O que eles fizeram com Jesus? A Bíblia diz que manietaram-no. Por quê? Para ter certeza de que aquilo ia realmente acontecer, de que ele não ia fugir. Amarraram a Jesus. Eu imagino um monte de soldados à volta, mas acontece que não tem corda nesse mundo que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Não tem impedimento nesse mundo, não há ninguém e não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida, assim como aconteceu na vida de Jesus e na vida desses três. Não há nada que possa impedir. Aos olhos dos homens, você pode estar amarrado, você pode estar preso, você pode estar sem poder andar, mas Deus está dizendo para você hoje que não há corda que faça com que eles possam impedir a tua vitória. Não existe corda desse mundo. Amém, Jesus. 7 vezes mais quente. Soldados mais fortes. Amarraram os três. Mandaram atirá-los. Tudo isso por quê? Porque esse homem queria ser Deus. Ele fez uma estátua e mandou que adorassem a estátua dele. Ele queria ser Deus. Quando o ser humano quer ser Deus, ele fica muito parecido com o inimigo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes nós colocamos a nossa vontade
antes da vontade de Deus, e aí nós queremos nos parecer com Ele e fazemos birra. Deus não fez, por isso que eu sou revoltado, por isso que eu sou assim, por isso que eu estou assado, por isso que eu não estou tão firme, por isso que eu não cresço, porque Deus não me deu isso, Deus não fez aquilo, porque meus pais foram assim, meu marido é assim, minha esposa é assim, meu pai, minha mãe, meus filhos são assados. Não é nada disso, irmãos. Todo mundo conta, por exemplo, uma mentirinha. Permite-se uma transgressão ou outra na vida. Afinal, é por um motivo justo, por força maior. Se fosse nos dias de hoje, muita gente teria dito: vamos lá, rapaz, o que tem? Dá só uma curvadinha de mentirinha, você se curva orando. Se curva, Senhor, ó Deus, eu estou aqui, Senhor, mas meu coração está contigo, Senhor Deus. Meu coração é seu. Deus não quer que você se curve. Deus quer você de cabeça erguida. Qual é o problema que está fazendo você se curvar? Qual é o problema que está fazendo com que você abra a mão de certos princípios? Não faça isso. Deus quer você de cabeça erguida, sabe por quê? Porque se eles se curvassem, as coisas não teriam acontecido como aconteceram. E você vai ver ao final as consequências daquilo que eles fizeram, que parece uma coisa tão simples. Simplesmente eles disseram não. Não. O rei mandou chamar. Agora vocês vão, eu quero ver vocês dizeram não na minha frente. Não. De novo. Não é isso que Deus quer de nós. Ele vem buscar um povo santo, um povo separado, porque Ele é santo. Os amigos de Daniel não fizeram concessões. Não faça concessões. Amém. Nós somos outdoors, ou painéis de Deus. As pessoas vão olhar para mim e para você, e elas vão ver a Deus ou não. Você já pensou nisso? Quando você anda na rua, quando você fala alguma coisa de Jesus, não precisa falar nada. Você é um outdoor de Deus. Ali, Deus pode escrever o que Ele quiser, mas se você andar se curvando a tudo, uma mentirinha, meu chefe, vou fazer o quê? É meu chefe, senão ele me põe para fora. Eu preciso do emprego, ora, clama: Senhor, eu não quero mentir. Senhor, eu não quero fazer concessões. Senhor, tem um caixinha 2, uma coisinha aqui, outra ali. Não vai mal, não. Deus sabe que eu preciso do emprego. Não faça concessões. Deus é um Deus santo. Se você fizer concessões, você não vai ver a glória de Deus na sua vida. E aí os anos vão passar e você vai ficar naquela coisinha o tempo inteiro, querendo voar mais alto, e as coisas não acontecem, e aí bota a culpa em Deus. Mas por que Deus não fez, pastor? Deus vem buscar um povo santo. Nós somos outdoor de Deus. Deus nos chamou para que nós possamos declarar perante qualquer um, imperador, governador, chefe, amigo, inimigo, o que Ele mandar. Nós somos testemunhas. O que é uma testemunha? A testemunha é alguém que fala daquilo que viu e daquilo que ouviu. Quando uma testemunha chega em juízo, a primeira coisa que o juiz diz, depois de qualificá-lo: o que é que o senhor pode contar a respeito dos fatos narrados no processo? Aí ele vai dizer: eu vi isso e eu ouvi isso. O que é que você tem visto Deus fazer? O que é que você tem ouvido a respeito dele? Ou será que os nossos olhos e ouvidos estão postos em outras coisas? É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque nós vemos a Jesus pela fé, não com os olhos desse mundo. Jesus disse assim, porque me vistes, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Sabe de quem Jesus está falando? De mim e de você. Somos nós. É de nós que estamos aqui que Ele está falando. Nós temos feito alguma concessão em nossas vidas quando estamos diante de poderosos, de autoridades, de chefes, de familiares que têm alguma ascensão sobre nós? Será que nós temos feito alguma concessão? Será que nós temos pensado alguma vez: eu vou fazer porque Deus não pode me livrar?
Eu vou mentir para o meu chefe, porque Deus não pode me livrar disso. É meu emprego. Se eu não mentir, eu vou ser demitida. E quem é que vai pagar minhas contas no fim do mês? Não é não? Temos feito alguma concessão em nossas vidas? Se nós temos sido oprimidos por algo ou por alguém, o Senhor nos diz hoje, através desse texto bíblico, que Ele pode nos livrar de qualquer um deles e de todos eles ao mesmo tempo. Porque Ele é Deus. O rei disse: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha que ousadia. Daniel 3, versículo 15. Ele diz para os três: e que Deus pode livrar vocês das minhas mãos. Quando ele disser: não vou me curvar não diante do rei. Olha a audácia. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Eles disseram: não precisamos defender-nos diante de ti, ó rei. Você tem se defendido das acusações? A Bíblia diz que nós temos um advogado e é grátis. Ele não cobra nada, é grátis. A Bíblia diz que nós temos um advogado. A gente não precisa ficar se defendendo, porque há coisas que são verdadeiras. Bom, eu não quis realmente. Quando fizer algo, arque com as consequências. Não fique jogando a culpa nos outros. Por que Deus não fez? Por que Deus deixou eu passar por isso? Por que Deus não? Porque Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Em Atos 16, 26, Paulo estava preso, com os pés seguros por um tronco, após ter sido acorrentado, mas ele e Silas oravam e cantavam. Eles cantavam hinos quando, de repente, olha só, por o mesmo motivo, eles não quiseram se curvar, aí foram presos, amarrados, em alguns momentos espancados. E o que Deus fez? Diz que de repente sobreveio um terremoto e os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Se você não se curvar, Deus vai usar a sua vida para libertar muita gente. A gente tem que ter responsabilidade. Nós somos autores de Deus. Se você não se curvar, Deus vai usar a sua vida poderosamente. O nosso Deus faz a terra tremer se for preciso, para nos tirar das mãos de quem nos oprime e para nos livrar de todas as nossas prisões. É Ele quem faz isso. Nós choramos, sofremos e nos lamentamos por falta de fé. Deus nos leva para a fornalha a fim de aumentar a nossa fé. Não é para me consumir e nem para te consumir. Você vai para a fornalha para que você o conheça como ele é. A segunda situação é que eles foram acusados de algo. A gente odeia ser acusado. Não é não? Se alguém acusa a gente: oh Deus, tem misericórdia, eu estou injustiçado, eu fui injustiçado. No versículo 6 do mesmo capítulo 3, nós vemos que a lei era implacável. Diz lá: qualquer que não adorar a estátua, na mesma hora será lançado na fornalha. Não se trata de acusação mentirosa. Era verdade. Às vezes as acusações que nos fazem, ela não é justa, mas é verdadeira. Com você já aconteceu de alguém dizer que você mistura trabalho com religião? Que você ofende ou agride a outra pessoa quando vê a sua Bíblia em cima da sua mesa de trabalho? Alguém já disse para você que você conversa demais nas reuniões de família, que você é um chato? Alguns podem dizer que já viram você pregando na hora do expediente, como fizeram acusar os outros. Alguns encontram defeito em tudo que você diz e que você faz. E não é difícil, porque nós somos passíveis de erros como qualquer ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Esse todos inclui cada um de nós. Nem toda acusação que nos fazem é mentirosa. Faz parte. A nossa presença, o nosso modo de agir pode incomodar o nosso inimigo.
pode incomodar aqueles que são influenciados pelo inimigo. Porque nós não somos como os outros. Nós não somos como todo mundo. Nós somos diferentes porque o Filho de Deus vive em nós. Amém. É por isso que a gente é diferente. Não tem outra diferença. Não há o que se gabar de outra coisa. É porque o Filho de Deus vive em nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz, aleluia, que Ele vive em nós. Diante das acusações, eles não se defenderam. Eles disseram: o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, ó Rei. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. A certeza deles era essa. Olha que afirmação. Ele perguntou: que Deus pode livrar vocês? Aí eles responderam: o Deus a quem prestamos culto. Ou seja, eu não presto culto nem para essa estátua, nem para os seus deuses, mas o Deus a quem eu presto culto, Ele nos livrará das tuas mãos. Olha a certeza. Eles tinham certeza, mas eles continuaram. Primeiro eles disseram: é certo que Deus vai me livrar. Mas se Ele não nos livrar, olha que coisa linda, Deus pode frustrar os planos deles. Olha, é o seguinte, eu creio no Deus que livra, mas tem uma coisa, se Ele não quiser livrar também, não tem problema aí. Eu sou dele, Ele pode frustrar todos os meus planos, porque eu sou dele. Aí ele continua: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, e nem adoraremos a sua estátua. É essa frase aqui que reforça a ideia de que a estátua era do próprio Nabucodonosor. Então, irmãos, não há frustração quando a gente confia em Jesus. Ah, mas eu sonhei que em 2020 eu estaria assim, assado, e não sei mais como. Aí Deus vai, e daí? Se Ele fez isso, é porque Ele tem um plano muito mais excelente. Os planos de Deus são sempre muito melhores do que os nossos planos. E tem uma terceira situação. Eles tomaram posição diante do confronto, diante da acusação. O que você tem feito? Tem fugido? Infelizmente, nós vamos passar por situações de confronto e de acusação. E nós vamos ter que tomar posição. Isso é a vida. No versículo 12 diz que os 3 homens eram homens importantes. E diz que eram homens importantes a quem Nabucodonosor constituiu sobre os negócios da província da Babilônia. Eles eram administradores da província. Eles poderiam ter feito como todo mundo faz. Deus iria entender, ora bolas. Esse aqui é meu ganha-pão. Deus me colocou aqui nas alturas, no palácio do rei, porque Deus tem um plano. Então o que tem eu dar uma curvadinha para não desagradar o rei? Qual é o problema? Deus vai entender, afinal de contas, foi Deus que me colocou aqui. Sabe o que é isso? Deus dá o bom para você. Mas a Bíblia diz que existe uma coisa chamada o melhor de Deus. Aí Deus te dá um emprego, aí você agarra ele com unhas e dentes, como está aqui. Não, eu estou no palácio, isso é bênção de Deus. Quem me deu isso aqui foi Deus. Só que tudo na vida, como diz lá no episódio da Arca de Noé, tem hora de entrar, tem hora de ficar e tem hora de sair. Aquilo ali é uma alegoria da vida. Tudo tem sua hora. Tem hora de entrar. Oh, glória! Aleluia! Deus abriu a porta. Tem hora de você ficar lá, que eles ficaram até aquele momento, mas também tem a hora de você sair. E naquele momento, eles tinham tomado a decisão de sair. Quem é que desagrada o rei e continua homem de confiança dele? Ninguém. Mas eles sabiam que eles não estavam só saindo para outro emprego, não. Eles sabiam que eles iam morrer. Eles tinham certeza disso. Então, afinal de contas, todo mundo teve que representar algum dia. E todos os outros tiveram que fazer um teatro. Vai ver que cutucavam: olha, eu não acredito nisso não estou muito bem nisso não, mas vou dar uma curvadinha aqui, né? Afinal de contas, é o rei fazer o quê? Ou isso ou morro. Não é não?
Afinal de contas, todo mundo estava fazendo um teatrinho, fingindo que se curvava, quando na verdade fez aquilo para não morrer. Eles eram homens importantes. Eles estavam na presença das pessoas mais importantes daquela época. E mais do rei Nabucodonosor. Não era qualquer um não, era o rei dos reis. Quando Deus te colocar em honra, lembre-se de que foi Ele quem colocou você lá. E continue a não curvar-se diante de nada, a não ser dele. O dia da adversidade, ele vem e você pode estar vivendo esse dia hoje. Mas certamente, o dia da prosperidade também virá. A Bíblia diz, no dia da prosperidade, goza do bem. No dia que Deus abriu uma porta para você, oh glória, você entra por ela, festeja, chama os amigos, dá muita glória. Mas a Bíblia diz que o dia da adversidade também virá. E diz assim, ó, no dia da adversidade, considera. Não é para você, mas por que Deus deixou? Pastor, eu não entendo. Deus me deu, agora a mulher me passa a perna, o homem me passa a perna e eu perco tudo. Não é assim não. A Bíblia diz que esse dia vem também. O versículo 13 diz que eles foram levados à presença do rei, que os recebeu com ira e fez aquela ameaça que sempre acompanha essas situações. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? No nosso dia a dia, quando nós convivemos com parentes, amigos, colegas de trabalho, chefes, autoridades, não crentes e muitas vezes até evangélicos também, eles fazem essa pergunta direta ou indiretamente. Mandam você fazer alguma coisa, ou propõem alguma coisa a você, e indiretamente é isso que está sendo colocado. Será que você vai sucumbir? E se você não fizer o que eu estou mandando, quem é que vai te livrar? Eu sou o chefe. Quando nos vemos diante de situações de impasse, nas quais não há saída possível, as pessoas pensam ou dizem, quero ver agora ele ou ela continuarem a dar tanta glória para esse Deus, com tanta fé nesse Deus. Agora eu quero ver. Dessa vez eu quero ver se ele ou ela vai reconhecer que Deus tem mais o que... Será que ela vai reconhecer? Deus tem mais o que fazer do que ficar ouvindo a voz dele ou dela a toda hora. Agora sim, ou ela está agora ela vai estar num beco sem saída e eu quero ver ela continuar a glorificar a Deus. Agora eu quero ver ele com aquela mania de crente, com aquela Bíblia em cima da mesa. Hoje não, né? Ninguém mais tem Bíblia em cima da mesa, só tem a Bíblia no celular. Quem poderá livrá-la? Quem aqui já viveu isso? Em casa, na família, no trabalho, entre amigos, ou até mesmo entre alguns irmãos. Você crê que Deus vai te livrar da situação que você está vivendo hoje? Aqueles três creram. Creia que as coisas vão mudar. Não acredite que você está manietado, que você está atado e que as coisas vão continuar assim e que a saída é aquela como quem vai para um matadouro, porque isso não vai acontecer. A quarta situação é que se tomarmos uma posição, nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. Eles tomaram uma posição. Agora vem as consequências. A primeira consequência, se eles não quiseram se curvar, eles tiveram, portanto, que enfrentar a fúria do rei. Quando você toma uma posição, quando você diz não para alguém, quando você diz não para alguma coisa, você tem que arcar com as consequências. Ai, coitado de mim, eu não pude fazer. Não pude, não, você não quis. Na vida nós temos opções. Ah, eu não pude. Não, você fez uma opção. A Arabi tem uma prova domingo. Ela tem que passar, tem que fazer a vida dela, tem que fazer as provas, tem que estudar, e ela fez uma opção. É de manhã, ela não vem para o culto, mas vai fazer a prova. Ela fez, tá certo. Ela tem que ir, porque Deus quer abrir uma porta para ela.
Mas ela podia ter feito outra opção. Eu não pude. Não, você fez uma opção e você não fez porque você não quis. A gente tem que ter consciência disso e não dizer, eu fui levado, fulano disse e eu acabei indo. Não, você pode dizer não. Não, não, não e não. A quarta situação, então, são as consequências. A primeira consequência, como eles não quiseram se curvar, eles tiveram que enfrentar a fúria do rei e não tem jeito. Por outro lado, quando nós resolvemos nos curvar diante da estátua ou do problema, nós sabemos que Deus não se agrada disso. Ele não está se agradando de nós porque nós estamos com peninha de nós mesmos. Deus, meu coração está dilacerado, mas eu estou aqui, Deus, por amor ao teu nome, Senhor. Deus, senão ele me mata. Deus deve dizer assim, escuta, criatura, quem é o dono de quem foi você? Só uma perguntinha. Você está aí por causa de quem? Quem fez tudo isso aqui? Quem é que é o manda-chuva nisso tudo aqui? Sou eu ou esse reizinho, velho? Então Deus deve olhar para a gente e dizer, mas meu Deus. Então nós temos que assumir as consequências dos nossos atos. Não se justifique. Os caras não se defenderam. Peça a Deus que o perdoe. Você fez? Tá, tudo bem. Mas não fico o resto da vida batendo no peito. Por que em 1801 eu não aceitei aquele emprego? Por que em 1902 eu não fui fazer aquilo? Não se lave, Senhor, me perdoa. Senhor, eu sei que aquela porta foi o Senhor. Eu sei que aquilo era para eu fazer, mas Senhor, me dá outra oportunidade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Perdoa os meus erros. Senhor, eu fui assim até agora, mas eu não quero continuar assim não, Senhor. Me livra de mim mesmo. Me ajuda a mudar, Senhor. Me ajuda a entender o que o Senhor fala. Eu faço confusão com tudo, mas não quero mais fazer, não. Eu não quero passar a vida fazendo confusão com as coisas, não. Eu quero ver claro. Os outros não veem, os outros não conhecem a tua voz. Eu sou tua ovelha. Eu quero conhecer a tua voz. Ao invés de ficar batendo no peito, Deus, todo-poderoso. Aqueles rapazes fizeram uma opção. Eles reconheceram que a acusação era verdadeira, mas não se defenderam. Eles podiam ter dito, olha, é o seguinte, o senhor sabe como é. A gente desde pequeno, nossos antepassados todos serviam a esse Deus. A gente bem que queria dar uma história, mas é tudo uma história. O senhor já deve ouvir falar dessa história, né? Do povo que abriu o mar vermelho, que história. Aquilo está entranhado na minha cabeça, eu não consigo. Eu até tentei, a corte travou. Eu tentava e não dava, Senhor. Não dá para dar desculpa. Você fez uma opção, agora você tem que arcar com a fúria do rei. Eles disseram que não precisavam se defender perante o rei. Mas se Deus, em sua vontade, pudesse livrá-los daquilo, ele o faria. Ou seja, se fosse da vontade de Deus que eles sobrevivessem àquele horror, assim aconteceria. Você imagina o estresse desses caras? O cara... Esquenta lá a caldeira, esquenta lá a fogueira, esquenta, aí o cara vai lá jogar um negócio e morre. Eu fico imaginando o estresse, o medo, o estresse. No versículo 17 nós vemos que eles acreditavam, tinham fé e afirmavam que o Deus a quem eles serviam poderia livrá-los. Eles sabiam em quem eles criam, ao afirmarem que se Deus quisesse, Ele os livraria da fornalha e da mão do rei. O Deus a quem nós servimos pode nos livrar de qualquer coisa. Mas preste atenção, Ele também pode dizer, olha criatura, você vai passar por isso sim. Ó Deus, por que, Senhor? Eu vou ter que passar por essa enfermidade, pelo desemprego, por esse vexame, por aquilo. Para você crescer. Para você, para o nome dele ser glorificado. Você nunca pensou nisso, não? O Deus a quem nós servimos pode fazer qualquer coisa. Qual é a tua fornalha? Do que é que você tem medo? Qual é a ameaça na sua vida? Deus faz um milagre e faz surgir a solução do nada. Eles sabiam que serviam ao Deus que criou o mundo. Ele criou o mundo por sua palavra e criou de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
aparente. Está lá em Hebreus 11:3. O que você vê hoje, que é o ser humano, não foi feito do que é aparente. Ele criou do nada. A Bíblia diz que ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou os luminares, ele criou o homem, criou os animais, criou tudo que existe do nada. Não diz assim, olha, Deus foi ali na estrela 45, pegou o material e fez o sol com isso, isso e aquilo. Aí foi ali na estrela 48 e pegou um material diferente. Não, ele criou do nada. Esse é o Deus a quem servimos. Eles quiseram dizer, ó rei, o meu Deus é aquele que do nada fez surgir o mundo e tudo que nele há. E não se engane, ó rei. Ele fez tudo o que existe do que é aparente. Eles não olharam as circunstâncias e temeram, como muitas vezes nós fazemos. O que acontece com a gente? A gente olha as circunstâncias e teme. Mas sabe o que eles fizeram? Ao contrário. Diante das circunstâncias, eles creram. Tudo o contrário. Eles queriam dizer, não se engane com as aparências, rei. Para você pode parecer que nós não temos saída, que nós vamos morrer na tua mão. Mas se o nosso Deus quiser, Ele livra a gente da fornalha e da tua mão. Nós devemos ser humildes, irmãos, sim, com certas coisas. Mas não podemos pactuar. E não podemos nos calar com relação a outras. Não podemos fazer concessões com o príncipe desse mundo. Aquela situação era uma situação de concessão com o príncipe desse mundo. A segunda consequência era o aparente castigo. Foram atados e lançados na fornalha 7 vezes mais quente. Primeiro a palavra de Deus mostrou a situação sem saída em que eles se encontravam. Aparentemente, as famílias daqueles 3 homens já estavam chorando seus mortos. Aparentemente, as circunstâncias indicavam que eles morreriam naquela fornalha. Afinal, quem poderia livrá-los do decreto e da ira do rei? E com você? Você já refletiu sobre isso? Primeiro vai aparecer a situação sem saída. A fornalha vem primeiro. Você atado, sem ter como se livrar. Quem olha pensa que você está sendo castigado, mas não é nada disso. Todos nós vamos passar por coisas parecidas. Quando as circunstâncias são todas contrárias e quando nada ou ninguém pode intervir a teu favor, é aí que Deus aparece como consequência da sua fé. Ele vem com providência, com poder e com livramento. Se você tem fé, se você confia em Deus, a consequência dessa fé é o mover de Deus. Atenção, eu disse consequência da fé. Ele vem como consequência da sua fé e te livra. E o que nós queremos? Muitas vezes nós queremos inverter as coisas. As pessoas querem que Deus se manifeste a elas para que elas passem a crer neles. Quanta gente é pastor, eu oro, Deus não aparece para mim, Deus não fala comigo, Deus não se manifesta a mim. Ele fala com a senhora e já apareceu, mas comigo não. Eu oro, eu me esforço e Deus não quer nem saber de mim. Por isso que eu não creio nele. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Não é a gente que manipula Deus. Deus é tudo. A gente não pode brincar com essas coisas. Quais eram as circunstâncias? As circunstâncias eram todas contrárias. É nessa hora que Deus aparece. Você tem medo de ficar tudo ruim? O céu completamente escurecido? Tudo contrário a você? Não tenha medo não. É nessa situação que Jesus vai voltar. Ele diz que quando tiver tudo cercado, quando não tiver solução, você vai olhar para o céu e vai ver o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. E você está com medo do cerco se fechar em volta de você? Não! É aí que a sua fé vai crescer e é aí que Deus vai se manifestar na sua vida. Amém. Glória a Deus. E o que nós temos agora? O rei irado,
os 3 atados, a fornalha 7 vezes mais quente, os 3 jogados na fornalha. As circunstâncias mostravam uma tragédia. O quadro era de morte. Você já viveu isso? O versículo 23 do capítulo diz que a fornalha estava tão quente que a fornalha matou os soldados que levaram os 3. Aí o rei viu aquilo, irado. Mas ele ficou cismado. Ele disse: mas que inferno! Eu sou todo-poderoso, esses caras não se curvam diante de mim. Como é que pode uma coisa dessa? Eles viram os caras que levaram ele, morreram antes deles. Mas como é que pode? Ele ficou cismado. Ele foi olhar para vê-los queimando. E ele foi olhar também para ver se eles já tinham sido consumidos. Ele jogou os 3, mas ele estava desconfiado que algo ia acontecer. Mas que coisa, que Deus é esse? Esses caras estão tão seguros. Não, Deus vai intervir. Deus vai fazer. O que os 3 falaram ao rei penetrou fundo no coração do rei. Quando você dá testemunho daquilo que Deus é, ele deve ter pensado, o rei, por que eles preferiram morrer a fazer algo tão simples? Por que não fingiram? Por que não aceitaram? Por que não se curvaram? Eles são meus homens de confiança. Por que fizeram birra comigo? Uma coisa tão simples, era só fingir que estava tudo bem. E eu estava doido para eles fazerem isso. Que Deus é esse? Será que eles queimaram mesmo? Quem jogou os 3 foi queimado. Está lá em Daniel 3:22. Mas é claro que eles queimaram, pensou o rei. Mas acontece que eles disseram que o Deus dele e deles ia livrá-los. Mas que coisa! E lá nos versículos 24 e 25, o rei teve certeza do que estava acontecendo. Ele disse que além dos 3 passearem sem qualquer lesão, sem corda e sem nada, ainda havia um quarto. E ele olhou e ele disse que sabia que aquele quarto não era filho de homem. Ele só sabia que o quarto homem tinha o aspecto de filho de deuses. O que ele não sabia é que era o próprio Filho do único Deus vivo e verdadeiro, que passeava com os 3 na fornalha. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele não quer te dar livramento de tudo antes de acontecer, não. Ele quer deixar você dizer para os outros: o meu Deus é um Deus de provisão. O meu Deus é um Deus que tudo de tudo pode. Eu sirvo a um Deus que vai fazer por mim. Eu não estou preocupado porque eu sei, eu sirvo a um Deus que é vivo e verdadeiro. Deus permite que você vá para a fornalha, mas não para ser consumido. Ele permite que você seja provado pelo fogo, para que você e todos os outros vejam que o fogo não tem poder algum sobre mim e sobre você. Como aconteceu com os 3 amigos de Daniel. E lá no versículo 27 está escrito assim, ó: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram, não mais em torno da estátua, presta atenção, brinca com Deus, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. Isso aqui é a Bíblia sendo vivida. Se você tiver fé, você vai passear com ele dentro da tua fornalha, como aconteceu com os 3. Ele vai desatar as tuas amarras e você vai sair ileso. O que é uma amarra? É aquilo que nos prende. É aquilo que dificulta a nossa caminhada com Deus. É aquilo que impede que a gente cresça na presença dele. É aquilo que impede que a gente siga no caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Tudo que te impede de seguir no caminho é uma amarra. Nós vivemos em 2 dimensões. Nós pisamos em lugares celestiais com Jesus, mas nós também vivemos nesse mundo e na dimensão de Deus. Nós, quando entramos na presença dele, nós entramos na presença na outra dimensão. O mundo só conhece e experimenta os sentimentos e as coisas deste mundo. Nós não. Você e eu temos
aprender a andar sobre as águas, a passear na fornalha, a caminhar no deserto, a cantar descendo os vales, porque nós conhecemos o verbo vivo de Deus, que tudo criou e nele tudo se fez. Ninguém pode atar Jesus, assim como ninguém pode te atar, ninguém pode impedir que você siga a caminhada. A matéria-prima que Deus usou na sua vida para fazer os milagres foi a mesma que criou o mundo. Ele não tira desse mundo para fazer as coisas por você. Ele pode fazer surgir do nada tudo o que eu e você precisamos. É por isso que você olha a volta de onde Deus vai tirar, meu Deus, para me tirar desse buraco. De onde é que Deus vai tirar? Ele faz surgir do nada, se for preciso. A quinta e última situação é a bênção de Deus. Depois de terem passado por tudo o que eles passaram, sem se curvarem, confiando e tendo fé no Senhor, aconteceu o impossível. O versículo 26 diz que o rei em pessoa, presta atenção, o rei em pessoa, ele não tinha dado uma ordem, não tinha ficado irado com os caras, não mandou chamar. Vai buscar onde tiver e traz aqui na minha frente. Que hoje eu estou irado. Que vocês não se curvaram, então vão se curvar agora. E todo mundo prestando atenção. Ao vexame. E eles não se curvaram. Agora, o versículo 26 diz que o rei pediu para eles saírem da fornalha. Por quê? O rei não podia entrar lá não. Se ele quisesse falar com os caras, ele tinha que pedir com amor. Querido, saiam. Se eu for aí, eu me queimo todinho. Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu. Glória a Deus. Sai, meus amores. Abençoados. Venham aqui. Eu quero ver esse negócio. Glória a Deus. Se não quiser vir agora também não tem. Não é lindo, gente? Não é maravilhoso? Se Deus se agrada de você, Ele faz com que os seus inimigos se reconciliem com você. Amém. O rei não podia ir até eles. Então ele teve que pedir aos três que viessem até o rei. Olha a diferença. Primeiro manda chamar aqueles caras lá. Manda chamar, bota aqui, eu quero ver. Eles não se curvarem diante da minha estátua. Eu quero ver. Agora eles pediram, aquele rei que fazia decretos irrevogáveis e ordenava, agora pedia a eles que viessem até a sua presença. E o rei, antes irado, disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, olha o que vem a seguir: servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Glórias a Deus. Se curva diante de um deusinho qualquer, se curva diante de um probleminha qualquer. Se você não se curvar, é isso aqui que você vai ouvir: sair e vinde. Eu e você já passamos por muitas fornalhas em nossas vidas. Fornalhas de doenças, familiares, financeiras, espirituais. Eu particularmente, perigo de prisão, necessidades. Mas em nenhuma delas o Senhor deixou que essa fornalha nos consumisse. Nós estamos todos aqui como prova de que as fornalhas não vão nos consumir. O rei e todas as autoridades presentes sabiam que o próprio Deus os havia livrado. Quando Jeová agir na sua vida, todos vão saber que foi Ele. Todos vão saber que foi o Todo-Poderoso que te livrou. O versículo 27 nos diz que as autoridades se reuniram e ficaram assombradas ao ver os três homens. As autoridades se assombraram porque os três nem cheiravam a fogo. Quando você sair dessa fornalha, você vai sair intacto, porque Deus guardou você. Você não vai sair com mágoa, nem com cicatriz. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Deus vai passar o bálsamo dele no teu coração e você vai lembrar só para dar testemunho. Amém. Mas você não vai ter ressentimento.
Ressentir é tornar a sentir. Quando você contar o episódio da tua fornalha ou o teu vale, você não vai sentir mais nada, a não ser alívio por tudo que Deus fez por você. A obra de Deus é completa. Deus não deixa nada pela metade. Ele chamou você para um plano de vida vitorioso. Se você ainda não está com a vitória nas suas mãos, é porque Deus está trabalhando. Deus não tem projeto fracassado. É por isso que você vai vencer. Então, o rei, olha o que aconteceu. O versículo 28 diz que o rei se converteu. Amém. Está vendo? Vai se curvar. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, disse o rei. E o rei mandou fazer um decreto, no qual confessava que não há outro Deus que possa livrar. Mas ele era tão abençoado que ele disse que ele mandava despedaçar quem não cresce no Deus. Eu mato e arrebento quem não crê no Deus Todo-Poderoso de Sadraque, Mesaque e Abednego. É bom que não desviava, né? Não desviava, não desviava, ia logo para a glória, direto. Irmãos, o pano de fundo dessa história é que por causa de uma atitude tão simples, eles ganharam todo o reino para Deus. Aleluia. Se converteram à força, mas se converteram. O decreto do rei é irrevogável. Glória a Deus. E por último, a Bíblia diz que então o rei promoveu os três. Outra versão diz, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. O versículo 30 diz isso. O dia da prosperidade chegou para eles. Glória a Deus. As pessoas querem o contrário. Fornalha não, gente. Não manda fornalha não, que eu não estou pronto. Não é assim, não estou pronto não. Essa fornalha. Tem misericórdia de mim, que essa fornalha aí não é minha não. Saia, não é minha não. Mas você quer a prosperidade, não quer não? É uma benção, a gente é uma benção. Esse episódio mostra que tudo tem etapa na vida. Você vai ter que ser acusado, você vai ter que passar por um confronto, você vai passar por uma situação sem saída. Deus vai te dar livramento e depois Deus vai fazer o resto. O que a gente quer? Mas pastora, tem 1 mês e meio que eu dou dízimo e nada da minha vida mudar, pastora. Tem 3 meses e nada do dinheiro chegar, pastor. Tem misericórdia. Será que eu estou certo? Resista. Fique firme. Não desista, porque vale a pena. Não faça concessões com o príncipe desse mundo. Ele tentou a mesma estratégia com Moisés. Ele disse para Moisés, olha Moisés, você até pode ir, mas deixa suas mulheres, deixa suas crianças, deixa seus bens, vai você sozinho, os homens. Depois ele Moisés disse, não vou não. Tá, então vocês vão, vocês, os homens, as mulheres, mas deixa as crianças. Não vou não. Tá, então vai todo mundo, mas deixa os bens. Não vou não. E no fim, Moisés não deixou nenhuma unha no Egito, que simboliza o mundo. Não deixe nada para trás. Não deixe nada no Egito. Entregue todas as áreas da sua vida a Jesus. Ele vai entrar nessa tua fornalha, vai passear com você e depois vai tirar você de lá intacto. Creia, ele vai agir. Lembre-se de que o servo de Deus é altruísta. Ele não se curva diante da dificuldade. E aí vai acontecer o que está lá em 1 Pedro. Eu vou terminar lendo esse versículo. 1 Pedro 7 diz assim. Assim acontece para que fique provado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo